Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar os Salmos de número 21 e o Salmo de número 22. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo de número 21. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 21, ele faz parte do livro de número 1 dos 5 livros do Saltério. O autor é o rei Davi. Este salmo de número 21 é classificado como um salmo de ação de graça e louvor. E o seu tema central, louvor pela vitória. Na exegese do salmo de número 21, do versículo 1 ao 6, diz a palavra do Senhor. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste com ricas bênçãos. Em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Estes 6 primeiros versículos do Salmo de número 21 têm como subtema as bênçãos de Deus para o rei. E está dividido em ações de Deus e ações do rei. Dentre as ações de Deus, nós temos que Deus não rejeitou o pedido do rei e concedeu-lhe o que o rei desejou. Deus recebeu, abençoou e deu ao seu ungido a autoridade de rei. Deus concedeu vida longa ao rei. Deus deu ao rei grandes vitórias e cobriu-lhe de majestade. Deus fez do rei uma grande bênção em sua presença. Já o rei, em suas ações, se alegrou na força do Senhor e exultou nas vitórias que Deus lhe concedeu. Salmo de número 21, do versículo 7 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. Dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Estes 7 versículos que nós lemos aí do Salmo de número 21 tem como subtema a confiança em Deus.
E com relação aos inimigos do rei, estes versículos dizem o seguinte: a mão do Senhor está sobre eles. Eles, os inimigos do rei, serão derrotados. Deus não deixará descendentes, não deixará eles prosperar. Os inimigos do rei serão colocados em fuga. O rei confia no Senhor por causa da sua fidelidade e poder. Rei e o povo de Deus sempre cantarão e louvarão ao Senhor. No Salmo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. O Salmo de número 22, ele também pertence ao livro de número 1, dos 5 livros do Saltério. O autor é o rei Davi. Este salmo é classificado como um salmo messiânico e também um salmo de lamentação. O tema central deste salmo de número 22, um grito de angústia e uma canção de louvor, que reflete a profecia da crucificação e morte de Jesus 1000 anos antes do acontecimento. No versículo de número 1 ao versículo de número 5 do Salmo de número 22, diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. E, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Estes 5 versículos do Salmo de número 22 têm como subtema a oração de angústia do salmista. E nesta oração, o salmista fala as mesmas palavras de Jesus na cruz, estabelecendo aí uma profecia da crucificação e morte de Jesus. O salmista pensa que o Senhor não responde ao seu clamor. O salmista exalta a Deus como Deus de Israel. Diz que Israel pôs a confiança em Deus e foram libertos. Estas são as palavras do salmista nestes 5 primeiros versículos do Salmo de número 22. Do versículo 6 a 8 diz: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Aqui, nestes 3 versículos, nós temos a profecia da crucificação de Jesus. E mostra, nestes 3 versículos, um Jesus crucificado por causa de nossos pecados. E, nesta condição de crucificado, o versículo diz que os seus algozes zombaram de Jesus e afrontaram ao Senhor quando disseram: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Portanto, aqui
Nós temos a profecia da crucificação de Jesus. No versículo 9 ao 10 diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 22. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, o entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Estes dois versículos nos mostram a nossa origem em Deus. E diz que tudo começou em Deus, porque Deus nos concedeu a cada um de nós o fôlego de vida. Deus nos sustenta e nos conserva em vida. E tudo terminará em Deus. O Senhor é o nosso Deus. Portanto, a nossa origem está em Deus. E o ponto final também estará em Deus. Nos versículos 11 ao 18, nós temos aqui, então, a descrição de um retrato fiel da crucificação e morte de Jesus, como profecia. Diz assim a palavra do Senhor: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-me como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Estes 8 versículos fala exatamente deste retrato fiel da crucificação e morte de Jesus. E denota o aflito, ou seja, o pedido de socorro de um aflito. Ele diz, este aflito que tem sede agonizante, diz que perfuraram seus pés e mãos. Diz que foi desprezado pelos algozes. E diz também que as suas vestes foram divididas. Todos estes fatos ocorreram na crucificação e morte de Jesus na cruz do Calvário. Versículo 19 a 21 temos: tu, porém, Senhor, não fiques distante. A minha força vem em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Um subtema, então, para estes 3 versículos é um clamor de socorro. Então, nós temos aí um pedido de socorro e, em contrapartida, o Senhor socorre justo. Este é o resumo destes 3 versículos. O versículo 22 ao 24 diz assim a palavra do Senhor: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembléia te louvarei.
Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu seu grito de socorro. Subtema para estes 3 versículos: um grito de vitória e louvor. Aqui nós temos 3 ações. 2 do salmista de louvar e glorificar a Deus, porque o Senhor socorreu ao aflito. No versículo 25 ao 31, 7 versículos, diz assim a palavra do Senhor: de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino. Ele governa nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Palavra do Senhor. O subtema para estes 7 versículos: o reino eterno de Jesus. E aqui também uma profecia, ou seja, o reinado de Jesus terá uma devoção a Deus, vida eterna aos que creem, terá uma assembleia dos salvos no céu, o julgamento final, onde todos se ajoelharão diante do Senhor, e a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a consolidação desta salvação em Cristo Jesus. No próximo estudo da série Doxologia dos Salmos, nós vamos estudar os salmos de número 23 e o salmo de número 24. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo estudo da série Doxologia dos Salmos. Isto, se Deus permitir.